tarde a todos. Meu nome é Sinara, eu sou da Criogênesis, do Departamento de Comunicação, e hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre limites nessa quarentena. Nosso convidado hoje é o Dr. Rodrigo Forte, é psicólogo, e enquanto eu vou convidá-lo, eu peço a todos que convidem seus amigos para vir assistir também aqui a gente. Só um momento. Só um momento que eu vou convidar o doutor, que ele tá entrando agora. Peraí, rapidinho. Peço a colaboração de vocês só um pouquinho. Eu tô aguardando só a confirmação do doutor e a gente já pode começar o nosso bate-papo. E aí, se vocês quiserem ir mandando... Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem com você, Sinara? Tudo jóia também. Vamos Doutor, ver queria que que o senhor se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco mais. Pois não. Meu nome é Rodrigo Cosati Forte, eu sou psicólogo formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Me formei em 96 e comecei a atuar em 97. Graças a Deus, esse ano estou completando, se não me falha a memória, 24 anos de formação, né? Ai, que ótimo E, isso, né? Gostoso. e desde 97 eu já fazia atendimentos clínicos com criança, adolescente, adultos, casais, famílias, pessoas com necessidades especiais. Pode-se dizer que sou um psicólogo clínico geral. Atendo, atendo os casos que vêm até mim com muita dedicação, com muito comprometimento, com muito profissionalismo e muito esforço para ser útil, né, para a pessoa que E me nessa procura. época de pandemia, o doutor está atendendo tudo online. Todos os atendimentos estão sendo online, né? A maioria dos meus clientes aceitou essa condição que foi imposta a nós, né? E entenderam que era por conta de preservação mesmo, né? Uma necessidade de preservação, né? A ideia é essa mesmo. É, né? Não tem como. Então, doutor, se o senhor quiser falar um pouco, explicar um pouco do tema que a gente vai discutir hoje, desse limite, né? Que é tão complicado. É Fica à muito vontade. complicado, muito complicado. Bem, Sinara, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Criogênesis, né, para fazer essa live. Minha intenção é de somar, né, agregar, e tomara que eu possa contribuir aí para todo mundo que for entrar nessa live, né, para refletir. A ideia é que a gente possa refletir sobre essa questão, né? Vamos falar, vamos conversar sobre limites em tempos de pandemia. Em primeiro lugar, a gente está vivendo um contexto onde a pandemia coloca todos nós sob a mesma situação limitadora. Espero, eu Sim. coloquei aqui de um jeito que dê para todo mundo ver, né? A contextualização eu acho que vai ser fundamental nesse momento para a gente entender que estamos todos nós sob a mesma régua. Sim. Bem objetivamente falando, o que está acontecendo é que não existe mais diferença entre as pessoas. O pobre se igualou ao rico, o chefe se igualou ao subordinado, os pais se igualaram aos filhos, né? Não existe mais essa diferença. Então, estamos todos nós sobre o mesmo barco. Então, o É verdade. limite não é para um ou para outro. O limite é para todos, né? Então, dentro desse contexto, é assim, Sinara, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente Aham. aproveitar bastante a questão da interatividade aí com as pessoas que se propõem a estar entrando, tá ok? Tá perfeito. Eu também falo que se o pessoal quiser ir mandando perguntas, tal, a gente vai fazendo esse joguinho assim para ir. Perfeito. Então, assim, as restrições de convívio impuseram a todos nós a necessidade de olhar para dentro de si mesmo.
Que é difícil. Nunca. É muito difícil. Nunca na história da humanidade, eu diria, a gente teve tamanha situação no sentido de realmente nos colocarmos, numa situação de limite, todos nós. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, isso imposto a todos nós, e olhar para dentro do nosso grupo familiar. Todos nós estamos nessa condição. Entramos em contato como nunca com o nosso próprio coronavírus. O coronavírus que existe dentro de cada um de nós. Então, o que está acontecendo? Exatamente. Aquelas pessoas ansiosas, aquelas pessoas que têm uma tendência a agir com raiva, impulsivamente. O coronavírus de cada um está com tudo pronto para se manifestar. Acontece, porém, que se a gente estiver dentro desse confinamento, dessas restrições, e deixar o nosso coronavírus se manifestar, o que vai ficar problematizado? As nossas relações. Então, a gente precisa realmente se concentrar no controle do nosso coronavírus, que é aquela parte ruim nossa, né? Eu costumo dizer o nosso lado B, né? E eu acho porque a gente não tá. Quem tá fazendo. Quem tá trabalhando tem toda aquela questão que você falou da ansiedade, do medo, porque tem que sair para trabalhar. E quem tá em casa, se tá com a família, tem que conviver melhor com a família. Se tá com os filhos, tem aquela relação com os filhos. Tem a relação com o marido, tem a relação com os vizinhos. É complicado. Exatamente. Isso. Nós nunca estivemos tão submetidos a isso como estamos agora. Então a gente precisa fazer uma reflexão constante através da busca pelo autoconhecimento. Então funciona muito a meditação. Aliás, eu queria indicar para todos os nossos participantes um aplicativo que eu descobri recentemente e comecei a indicar para os meus clientes, porque 70% dos meus clientes têm característica de ansiedade. Né? É o modo certo. Um aplicativo chamado Medite-se. Medite-se. Tá, Medite-se. Depois eu vou colocar Coloca, porque tem umas dicas, umas dicas muito interessantes de meditação. E não precisa muito tempo para meditar, não, viu? Mas isso facilita essa questão do autoconhecimento, como uma pessoa que já colocou que realmente é muito importante. Bem, então assim, vamos definir limite, né? Para a gente começar a nossa conversa. Limite é uma linha real ou imaginária que delimita ou supera um território, ou separa, um território do outro. Limite é linha real ou imaginária que delimita ou separa o território do outro, uma fronteira. Então, a gente também está numa situação onde a gente precisa saber que o meu limite termina onde começa o do outro. Sim. Então, eu tenho, obrigatoriamente, para facilitar que as relações aconteçam de maneira saudável, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Então, quando eu for acessar o espaço do outro, eu tenho que acessar muito respeitosamente. Então, por isso é que mudou um pouco a perspectiva. A gente não tem mais que impor limite. A gente tem que conversar sobre limite. Porque o seu limite pode não ser o meu, né? E eu acho seu limite é complicado, porque tem pessoas que têm temperamento forte. Exatamente. Tem pessoas que não sabem muito bem lidar com o outro, né? Eu acredito que essa conversa é bem profunda, porque o entender aonde termina o meu e começa o seu é muito complicado, né? Exatamente, exatamente. Por isso que impõe que você segure o seu coronavírus. Pessoas de temperamento forte têm o coronavírus, né? Que tem que manter sob controle. Entendeu? Então, realmente, é um momento muito importante para que nós todos estamos passando de reflexão. Então, dentro de um grupo familiar, por exemplo, é muito importante que a gente converse. Conversar, dialogar é a ferramenta principal para a gente poder chegar nos pontos que precisa. Né? Que é o entendimento, o consenso, né? Que são fundamentais para o equilíbrio. Né, dentro do ambiente familiar.
um ambiente familiar desequilibrado promove a formação de pessoas em desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio afeta todo mundo. Por isso é que é importante a gente conversar, dialogar sobre limite, refletir sobre limite. É isso que eu tenho falado para os meus clientes nos Então, você acha atendimentos. que é aquela coisa básica mesmo, de eu chamar, sei lá, se eu moro com os meus pais, eu moro com os meus filhos, enfim, eu moro com o meu marido, eu moro com amigas, enfim. Eu Perfeito. chamo, sento todo mundo na sala e, ó, isso tá Vamos passando dos conversar. limites, eu não gostei Vamos dessa conversar. situação, foi assim, Exatamente. eu entendi errado, você quis dizer aquilo Isso. mesmo, vamos com calma. Isso. Isso mesmo. Deixa eu entender bem o que você quis dizer, o que você quis dizer com isso, como que nós podemos melhorar a nossa convivência. É porque, sabe o que acontece, Sinara? É assim, é porque baixar, né, desse pedestal é uma coisa muito difícil. É. E hoje existe uma reflexão de valores éticos e morais, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que faz com que a gente perceba o seguinte, que os valores mudaram, as relações mudaram, e a gente precisa se adaptar a esse processo, essas mudanças todas que estão acontecendo. Essa situação da pandemia está impondo para todos nós uma melhoria das relações. E para isso a gente precisa, vou bater nessa tecla muito hoje aqui, a gente precisa manter o nosso coronavírus isolado. Porque senão contamina todo mundo, entendeu? Não pode. Então, assim, continuando, né? Eu quero abordar hoje, então, duas perspectivas dos limites. Né? O limite, quando ele é uma restrição, e o limite, quando ele é uma superação. Ok? O limite, quando ele é uma restrição, ele engloba valores éticos e morais, que incidem diretamente sobre o relacionamento entre as pessoas. Então, ética, no sentido de fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Olha só que coisa simples. Super, né? Empatia total, super simples. Né? É simples, mas a gente. Eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez de um instrutor chamado Alquindar de Oliveira, e que ele dizia: viver é simples, nós é que complicamos. Né? Então a ideia é essa, né? De valores éticos e morais, éticos no sentido de fazer para o outro o que gostaria que fizesse para nós, e morais no sentido dos valores. Né? Aquelas crenças que nós aprendemos ao longo do nosso desenvolvimento e que construíram um conjunto de crenças que norteiam as nossas ações e que nós aprendemos ao longo da nossa experiência. Ah, mas e quando é criança? Quando é criança, a criança mais do que nunca precisa de um referencial que é o do adulto. Então, o adulto precisa entender que ele é o modelo, que ele é a referência. Então, se ele quer ensinar para o filho limite, ele tem que repensar as suas questões éticas e morais. Para que o filho olhe, o pai ou a mãe, olhe e fale: nossa, minha mãe fala de ter calma, realmente ela é calma. Agora minha mãe fala: tenha calma, filho. Ah, eu quero ter calma! Não tem como, né? Minha mãe está falando de calma, como é que pode, né? Fica difícil, né? E o outro aspecto... O ser o exemplo para o filho que é o mais complicado, né? Porque você... Exatamente. Ele é espelho, né? O que você faz, ele repete. Exatamente. E a gente assistiu o Big Brother, quer dizer, eu não assisti, vou ser sincero que eu não assisti, né? Mas a gente fala, os clientes falam nas sessões do Babu, enfim, da Thelma, né? Então, assim, existe um Big Brother às avessas, onde os filhos estão olhando para os pais o tempo todo, né? Então, os pais precisam ficar atento a isso, né? Porque os filhos estão simplesmente copiando os comportamentos. Por isso que é importante a reflexão sobre a questão ética e moral dentro da família, né? Eu sugiro sempre para os pais, que são os meus clientes, que se faça pelo menos uma vez por semana, sentar e conversar sobre o que está acontecendo, sentar e conversar sobre como que estão se sentindo, a expressão dos sentimentos é muito importante, né? Para a criança construir o conjunto de valores éticos e morais dela. Né? E a superação. Pode falar, fica à vontade. Eu
ia falar que essa ideia é muito boa de sentar para conversar, porque eu percebo que nos relatos que a gente vê, tudo, as pessoas elas não têm tempo mais para sentar e conversar e discutir coisas, não discutir, né, mas dialogar mesmo, dizer, olha, aconteceu comigo isso essa semana, eu não gostei, olha, que eu feliz com a sua atitude, ó, vamos fazer igual, vamos fazer diferente. E uma coisa tão simples. Exatamente. Isso se tornou uma obrigação, né? O que antes era algo livre, né? Que as pessoas faziam se quisessem, hoje é uma obrigação, que garante a estrutura familiar, que garante o bom ambiente familiar, que garante também o desenvolvimento adequado da criança. Né? Porque é muita frustração você não poder sair para brincar, assim como é muita frustração não sair para poder jogar futebol. Tá todo mundo na mesma régua. É assim como é muito frustrante você não poder ir no salão de beleza, fazer sua unha, cortar, fazer o seu cabelo. Né? Realmente é uma coisa, como foi colocado aí, ó, é muito difícil, mas não é impossível. Isso diz respeito à questão... E isso a gente tem até aqui, inclusive, um comentário que fala, né? E quando o filho adulto conversa, entende a situação, mas cria suas próprias regras. É necessário voltar para conversar. Não tá legal. É necessário voltar para conversar e dizer como que você se sente. Se você está triste, diga para o seu filho que você está triste. Que assim não dá para continuar. Que é complicado. Ele ficar com esse individualismo, só com esse egoísmo. Né? Nunca é tarde para falar de valores, de crenças. Nunca é tarde para falar de ética e moral. Né? Eu não estou falando, eu não estou falando de questões religiosas, não, tá? Eu estou falando de questões de valores e crenças mesmo. Sim, né? Eu acho que é complicado porque às vezes a gente fala e o filho rebate, né? E eu acho que é isso que é o complicado. Toda a conversa. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque os pais tentam convencer, tentam fazer com que os filhos pensem igual a ele. E o que eu estou falando desde o princípio? Respeitar os valores, porque o filho também construiu os valores dele. Se esses valores são pertinentes à situação atual ou não, o pai e a mãe têm que ter uma estratégia para mostrar que se são pertinentes ou não esses valores que eles construíram, que os filhos construíram, independente da idade. Então é aquela coisa, vamos olhar para o cenário, né? Vamos olhar para o cenário e vamos ver o que é pertinente, o que nós podemos fazer juntos. Então, o que dá estrutura para o desenvolvimento dos valores éticos e morais, Sinara, é a cooperação, é o senso de cooperação. Sem cooperação, não acontece nada. Entendeu? Complicado, então, é complicado, mas é um processo. Né? Dos estudos que eu fiz para poder fazer essa live para vocês, o que eu pude perceber? Que esse processo é uma construção. Ele não acontece de uma hora para outra. Como que você vai construir isso? Nós estamos com quase quase 45 dias, quase 45 dias, né? A gente vai querer que uma estrutura que levou anos para ser montada se modifique em 45 dias? Não vai. É essa a reflexão que eu faço com os meus clientes. À medida que você entra num processo de mudança, você tem que entender que muitas coisas precisam ser modificadas dentro de você. É um processo. Mas aí que vem a superação, né? E eu vou citar o Ayrton Senna, que hoje está fazendo 26 anos, o nosso querido Ayrton Senna, né? Que não sai da nossa memória. Né? Olha o que ele fala. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Então, o que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Ensinar para eles que você inicia uma coisa, você tem que acabar aquela coisa. E não tem que ter pressa. Tem que entender o processo. E participa. Para de mandar. Faça isso, faça aquilo outro. Faz junto. Constrói coisas juntos. Essa é a ideia principal. Né? E tem uma outra, olha só que interessante, que vem bem a calhar também, sobre superação. Limite no sentido de superação. Quando penso que cheguei no meu limite, descubro que tenho forças para ir além.
Então, a aceitação do próprio limite nada mais, nada menos é do que um objeto de fortalecimento para o indivíduo. Eu sei até onde eu pode ir, onde eu posso ir. Eu sei até aqui, eu sei. Então, o que eu preciso agora? Ir além. E para ir além, eu tenho que ter estrutura dentro do meu ambiente familiar. Para que eu perceba que eu tenho apoio, para que eu perceba que eu tenho sustentação, para que eu perceba que eu posso ir lá, né? E interagir com as pessoas. E se eu estiver frustrado, eu vou voltar em casa e vou conversar com essa frustração sobre meu pai e sobre isso com meu pai e com a minha mãe. Eu não vou ficar me lamentando, né? Eu não vou acumular. Não pode acumular, né? Eu acho que, às vezes na sua situação de perigo, que você vê que você tem umas ideias, que você tem força, que você não sabe de onde veio, e que tem pessoas ao seu lado também para te apoiar, né? Eu acho que nessa época de quarentena você começa a perceber, eu escutei muitas pessoas falando isso. Nossa, quem eu menos esperava foi a que mais veio falar comigo. Aquela pessoa mais próximo de mim, de repente, é a mais distante. Então, eu acho que as relações ficaram todas, né? Interessante. A mesma régua. Eu tenho usado, à medida que eu vou fazendo aqui as minhas terapias, eu uso a régua. Tá todo mundo na mesma régua. É para a âncora, né? A âncora é a régua. Tá todo mundo no mesmo parâmetro. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente está olhando para as pessoas e enxergando coisas que a gente se surpreende. Né? Olha que legal. Quanta cooperação que está acontecendo. Quanta ajuda que está acontecendo. Por que a gente não pode combinar com... Lembra da Corrente do Bem, o filme Corrente do Bem? Então, por que a gente não pode combinar com os nossos filhos, fazer um apanhado com os amigos, vamos fazer uma vaquinha, vamos cada um dar um alimento, vamos juntar um dinheiro, vamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas? Por que a gente não pode, nesse momento, desenvolver o conceito de cooperação? Porque, dessa forma, as pessoas vão compreender que, para interagir, tem que respeitar o outro. Aí, a tendência, com esse exercício, a tendência é diminuir a competitividade, a tendência é diminuir o individualismo, a tendência é diminuir o egoísmo, a tendência é diminuir a vaidade, que é o que está acontecendo hoje, né? Sim, é olhar as pessoas pro outro, estão Exatamente, exatamente. Né? Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar aqui. Agora, eu acho que a gente já chegou num ponto importante, né? De superação, de entender que a superação ela tem a ver com desenvolvimento de ideais, desenvolvimento de fé, fé em si, fé no pai, fé na mãe, fé nos irmãos, acreditar nas pessoas. Eu sempre recomendo para os meus clientes, tenham uma religião, porque isso é importante. Eu sempre recomendo, porque acreditar em algo, né? Acreditar que tem algo maior do que a gente. Exatamente. O desenvolvimento, o limite no sentido de superação, tem a ver com o aperfeiçoamento, com o esforço para melhorar, né? Então, esses dois aspectos do limite que eu queria trabalhar, né, nessa live, né, mostram realmente que a gente precisa repensar essa questão do limite hoje. Porque o limite não é imposto. Né? Para convivência... Não entendi? E no trabalho? Porque em casa, tudo bem que você ainda senta, conversa com as pessoas e tenta entrar. Mas e com os colegas de trabalho? Ainda mais agora que a maioria das pessoas estão longe uma da outra, né? E para entrar nesse consenso. Eu diria para você o seguinte. Esses dias eu fiz uma live também numa empresa, a convite de uma companheira de muitos anos que trabalha nessa empresa, e a situação foi abordada da seguinte forma. Dentro das relações de trabalho, nunca a gente teve tanta necessidade de desenvolver a confiança no outro. Sim. Então, como que a gente desenvolve confiança no outro, um companheiro de trabalho? É como se a gente entendesse que, assim como no trabalho, assim como na família, a gente também está numa relação de limite. A régua,
né? Então está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem que atingir resultado para manter a empresa funcionando, para manter o emprego de todo mundo. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que o outro é um parceiro, o outro é um companheiro. Ah, isso é muito difícil? Isso é muito difícil. Por isso é que agora, em todos os aspectos, todas as relações estão necessitando ser reconstruídas. As guardar relações... o de cada um dentro. Exatamente. For... Exatamente. Então, o que a gente precisa nesse momento? De fortalecer as relações. Como? Com confiança e com credibilidade. Ah, mas e o medo que eu tenho? E a insegurança? O que o outro vai fazer? Será que o outro... A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre o medo e a insegurança de se expor e a confiança e a credibilidade. Não é isso também que está acontecendo dentro da família? Dentro das famílias? É exatamente isso. Então, aquilo que eu estou te falando, Sinara, eu não vejo nesse momento diferenças. Trabalho, família, está tudo sobre a mesma régua. Eu acho que agora com a história do home office, acho que esse diálogo entra naquele a gente brinca muito, né? As reuniões são tudo com. Ah, é o filho que entra no meio da reunião, é o cachorro que entra, é de repente a campanha que toca. O que chama isso? Isso se chama humanização. Nós agora sabemos que do outro lado tem um ser humano, assim como nós, que está sob a mesma régua, está vivendo os mesmos conflitos, as mesmas situações. Então está todo mundo no mesmo barco. Eu estou tentando resumir, minimizar, no sentido de mostrar que a coisa está se resumindo a isso para todo mundo. Para que todo mundo entenda que limite não é que a gente agora não pode, né? Porque se a gente olha para esse grande não em que todo mundo está submetido, a gente não faz nada. A gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica depressivo, começa a ficar ansioso. Ah, meu Deus, o que eu faço? Terror, né? O terror de sonhar, o sonho que o coronavírus tomou vida, que se transformou num monstro, né? E, na verdade, essa situação está chamando a atenção para nós olharmos para dentro de nós, para nós olharmos para dentro das nossas relações, para nós olharmos para dentro das nossas relações, sejam elas quais forem, as familiares, as trabalhistas, né? E está impondo... É complicado porque quando o doutor falou do não, isso é muito, muito real, porque as pessoas acabam. A gente vê aí, ó, tá vendo? Aumentou a violência doméstica, as pessoas já estão pensando em separar, aquela mãe que já não está aguentando mais ficar com o filho em casa, o pessoal que está trabalhando e que está um estresse total, que já não quer mais ficar fazendo aquilo. Fora a meditação, né, como a gente consegue lidar com isso, né? Com tudo acontecendo junto, né? Exatamente. Por isso é que a gente não pode deixar o nosso coronavírus se manifestar. Porque senão a gente enlouquece. Porque senão a gente pira. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um momento nosso. Um momento de cuidar da gente mesmo. Seja através do medite, como eu sugeri, seja através de uma música, seja através de um momento onde a gente está dentro da família, a gente fala assim, hoje nós vamos todo mundo dançar. Aí, aliás, tem a live do Alok. Hoje, né? É verdade. Amanhã. A live do Alok. Vamos dançar, gente. Qual é o problema? Vamos todo mundo dançar. Vamos fazer uma balada, todo mundo. A gente precisa disso. Quantas vezes, né, a gente faz esse tipo de coisa, todo mundo junto, dançar junto, fazer exercício junto, desenhar junto, pintar junto. Eu acho que na corrida do dia é dificilmente. É impossível. Dificilmente alguém ia fazer junto. É impossível. Por isso que é importante a gente aproveitar essa oportunidade para fortalecer as nossas relações, inclusive também dentro do trabalho, como a gente está falando aqui, né? Relacionamento é a ferramenta para o fortalecimento. Olha que contradição, né? Antes a gente se fechava, né? Antes a gente se fechava, a gente ficava na nossa, agora não, obrigatoriamente a gente tem que se relacionar para garantir a qualidade das relações e para garantir o ambiente saudável para a gente conviver, né? Eu acredito também que uma conversa sincera resolve muita coisa.
Eu tô gostando bastante, viu? Eu tô achando muito legal, tô me sentindo muito à vontade para estar falando. Acho que agora a gente pode abrir aí para pergunta, se tiver, porque eu tenho aqui eu tenho umas programações aqui de citações do Isamitiba. Eu usei muito também para falar isso com vocês, o Isamitiba, que é um mestre, um grande mestre para mim, né? Então ele tem 2 livros, limite, disciplina, limite na medida certa e quem ama educa. São 2 livros que são fantásticos para, se puderem ler, tem inclusive em PDF para baixar, né? E eu sugiro que os pais e os líderes também, né? Sim. Leiam Disciplina, Limite na Medida Certa, de Samitiba, e Quem Ama Educa. Ok? Tá. São 2 livros que... Eu vou deixar tudo depois no post que a gente vai fazer aí nos stories. Eu passo todos os nomes para quem está assistindo depois poder conseguir achar, né, na internet, buscar direitinho os nomes. Perfeito. Né? Tá ótimo. Doutora, eu tinha recebido antes, ainda falando sobre a relação de trabalho, e muitas pessoas estão relatando que agora, com a história do home office, elas estão trabalhando bem mais. Como encontrar esse limite, esse dizer não? Porque, assim, eu vi que saiu uma reportagem que as pessoas estão trabalhando uma média de 13 horas por dia, né? Porque, assim, acaba que não é que não tem o que fazer, né? Mas, assim, não pode sair, não pode nada, então você fica trabalhando. Sim. E aí isso acaba gerando um esgotamento, porque você não tem... volta aquele ciclo que a gente tinha antes de não ter tempo, né? Não ter tempo para ficar com a família, não ter tempo para fazer outras coisas. Sinara, quem me conhece sabe que eu não sou psicólogo de mimimi. Não sou. Se tiver que falar a verdade, eu falo. Tá? Então eu vou falar uma verdade. O home office tem limite. Tá? E você não pode substituir convivência familiar por trabalho home office. Então, a minha sugestão para solucionar esse problema é o que eu tenho sugerido para os meus clientes. Defina uma rotina. E essa rotina tem que ser conversada com toda a família. Para que toda a família saiba que de tal hora o papai e a mamãe vão trabalhar. E depois, e ele vai lá no calendário, monte um calendário. Coloca na parede um calendário e ele vai olhar lá que vai passar tal hora, vai passar o lanche da tarde. Depois do lanche da tarde, o papai vai brincar com você, vai jogar, vai fazer atividade. Porque assim, é o que eu tenho sugerido. Né? Então, a questão maior nesse momento, essa pergunta da Raíssa aí é boa, hein, que eu vi agora. Me mantenha aqui, não pede essa pergunta da Raíssa não, que ela é boa, tá bom? Pode deixar, vamos botar. Anota aí, porque senão eu me perco no meu raciocínio aqui. Então, assim, é importante fazer isso. Não é só isso. A definição da rotina, a definição do calendário também é uma coisa importante. Por que não fazer isso junto com os filhos? E sejam eles adolescentes, seja quem for, faz isso junto, constrói isso junto. Né? Então, essa é a proposta. As empresas estão compreendendo que o profissional, o colaborador delas, sejam eles subordinados, sejam chefia, eles estão todo mundo sob a mesma régua. Né? Então a gente precisa trocar, deu certo, isso que eu fiz deu certo, isso que eu fiz aqui foi legal, eu consegui conversar com os meus filhos, sentei com eles, expliquei, papai continua tendo que trabalhar, a mamãe continua tendo que trabalhar, ok, então vamos combinar, tal dia nós vamos combinar de fazer compra, então quando chegar a compra você que vai ajudar a guardar, começar a dar responsabilidades também dentro de casa para as crianças, mas mostrando para eles que eles têm que cumprir também alguns deveres. Porque o pressuposto básico do limite é todos nós temos deveres a serem cumpridos. Pronto. Para que falar mais? Então, quais são os seus deveres? Né? Enquanto profissional... É difícil, né? Pôr na prática tudo isso, mas realmente... Eu sei, Sinara, eu sei. Eu tenho certeza absoluta que não deve ser fácil. Por isso que eu estou falando. Vamos começar a fazer. Sim. Tem que dar o primeiro passo, né? Vai ter resistência? Vai ter resistência. Todo processo de mudança, é que eu sempre digo, existe uma força que nos leva, nos impulsiona para a mudança, mas
existe do outro lado uma força contrária que às vezes a gente não está preparado, mas a gente tem que estar preparado. É a questão da superação que o Ayrton Senna falava, né? É. É isso. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Ó, e naquela pergunta que a Raíssa fez, ó, como lidar com o distanciamento necessário da família para nós que estamos na. Alô? Voltou? É, Tá, eu vou ler de novo. Então. ok. Como lidar com o distanciamento necessário da família para nós que estamos na linha de frente. Perfeito. Então vamos lá. Vocês que estão na linha de frente. Aliás, eu quero. Pessoal da linha de frente que trabalha Vamos junto! Pessoal que trabalha na linha de frente, vocês merecem meus parabéns. Nessa live que eu fiz na empresa, eu falei, gente, nós estamos aqui discutindo, né, as questões relacionadas à empresa, vamos lembrar das pessoas que estão lá na linha de frente, né, que estão lá no contato direto. O que eu tenho para falar, e medo todo dia, lidar com o medo todo dia. O que eu tenho para falar para essas pessoas é o seguinte: a concentração naquilo que você está fazendo vai dar a você um senso de responsabilidade que, se você realmente é conectado à sua família, por amor, por laços fortes de respeito à sua profissão, de reconhecimento da sua profissão, eles vão estar desse lado fazendo aquilo que eu fiz agora. Vão estar batendo palma para você. Porque, na verdade, é isso. Nós somos muito gratos a vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte ficando aqui no isolamento. E vocês estão fazendo a parte de vocês, que vocês fazem muito bem feito. Então, qual é o ponto principal dessa história toda? É a gente acreditar no vínculo. O vínculo forte o suficiente para nos fortalecer, mesmo a gente estando longe. Olha que interessante. Acreditar naquilo que você aprendeu com a sua mãe, acreditar naquilo que você aprendeu com seu pai, acreditar naquilo que você aprendeu com seus professores da faculdade ou do curso, a dedicação ao ser humano. Isso é algo realmente fantástico dentro do processo de reconhecimento do seu próprio valor. Reconheça o seu valor, reconheça a sua capacidade, reconheça a sua competência, porque se você faz isso, com certeza você tem uma mãe, um pai legal, você tem uma família boa que te deu valores consistentes, que te deu crenças sustentáveis nesse período, onde o esgotamento físico torna-se algo tão evidente. Então, sejam conscientes de que nós estamos aqui, até arrepiei. Nós estamos aqui torcendo por vocês, ok? É isso, espero que eu tenha respondido aí a Raíssa. Eu acho que isso é isso mesmo, né? Quando a gente tem fé e sabe que o que a gente está fazendo é o melhor nesse momento, né? É o que nós somos feitos para fazer, né? Aquilo que nós, o Clóvis, o filósofo Clóvis, né? Clóvis, ele diz isso, é fazer aquilo que a gente foi feito para fazer e ter prazer em fazer isso. Mas isso a consciência, isso surge da consciência dos próprios limites também, né? Sim. É isso aí, Raíssa. Boa pergunta, hein? Vamos lá, mais pergunta? Vamos lá. Eu tenho uma que mandaram aqui também. Referente a essa questão na quarentena, de limites, a gente estava falando, mas aí a gente começa a ter limites com hábitos. Aí ou eu desconto na comida, ou eu desconto porque eu quero dormir mais, ou porque eu tô com preguiça, não quero fazer, ou porque eu liguei o 220 e quero fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Ou como encontrar esse equilíbrio, assim, né? Sim. Bem, o ponto de equilíbrio é o momento onde você olha para você e diz: eu consigo controlar tudo isso sozinho ou sozinha? Sim ou não? Não. Se a minha resposta é sim, então eu tenho que manter o foco. Foco. Não perder o foco para aquilo que eu tenho que fazer.
Mas eu também tenho que desfocar? Sim, eu tenho que saber o momento certo de desfocar. As pessoas que mantêm o foco excessivamente acabam desenvolvendo alguns pensamentos que levam à construção até de uma situação de ansiedade ou de depressão que não consegue controlar. Por isso é que é importante. Foco em quê? Saber aonde que tem que ter foco. E na hora de desfocar, saber que tem a hora de desfocar. Se não consegue fazer esse ponto de equilíbrio, primeiro, busque ajuda na família. Me ajuda, vamos conversar. E se mesmo pedindo ajuda para os familiares, porque pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é sabedoria. Tá? No momento que você não consegue, pedir ajuda é sabedoria. Então, se você falou com a sua família e você reconhece que não dá, opa, vou precisar, busque um psicólogo. Busque uma psicóloga. Não há problema nenhum. Nós estamos prontos para ajudar. Né? Nós somos treinados para isso. Então, se o seu convênio oferece isso, se você tem condições de bancar uma psicoterapia para você, faça. Todas as pessoas que fazem psicoterapia chegam a um determinado momento e falam: por que eu não fiz isso antes? Meu Deus do céu. Né? É que eu acho que ainda tem um tabu, né, nessa história de, ai, não, eu não quero procurar, pra quê? Não, eu tô bem, não preciso disso. Não, você acha que um cara que nem sei, né, uma pessoa que eu nem sei vai ficar falando. Tem muito ainda resistência, infelizmente, né? Até a hora que reconhece a necessidade, né? Já tive vários clientes que chegaram no consultório e, ó, eu tô aqui, mas nem sei porque eu tô aqui. Mas acaba no final, né, no meio do processo, reconhecendo, nossa, como foi importante vir aqui. Né? Porque faz parte de um processo de reconhecimento de limite. Olha só, como a gente sempre bate na questão do limite, né? Reconhecimento. Isso aqui é mais forte que eu não consigo, então vou recorrer a uma ajuda. E tudo isso é sigiloso, né? Ninguém precisa ficar sabendo. Enfim, eu tenho vários clientes que ninguém sabe. Trabalho em empresa, ninguém sabe que faz terapia. E eu acho isso uma coisa saudável. Eu, particularmente, acho isso uma coisa saudável. Porque é autopreservação. Você só se preserva se você tem consciência dos seus próprios limites. Verdade, verdade. Mas eu acho que agora com todas essas mudanças, eu acho que as pessoas vão acabar se preocupando mais, olhando mais para si, buscando mais o que me faz bem e eliminando aquilo que me faz mal, que eu demorei tanto tempo para falar não, não vou fazer. Eu acredito, pelo menos, que eu acho que algumas coisas vão mudar. Ou pelo menos eu quero acreditar que sim, né? Eu tenho certeza que vão. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que realmente estão aproveitando esse momento para se transformarem, elas vão aproveitar. Então, nós não temos que ver esse momento como um momento que a gente tem que se livrar dele. A gente tem que aprender com ele. E para isso acontecer, a gente tem que reconhecer que isso é muito mais forte que a gente. Sabe aquela coisa de jogar toalha? Eu jogo a toalha, eu não vou brigar com isso. Eu reconheço que isso é maior que eu reconheço que isso é mais forte que eu, então eu tenho que ir com calma, um dia de cada vez. É aquela filosofia dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, né? Só por hoje eu consegui me controlar, só por hoje eu não me estressei, só por hoje eu não briguei com meu filho, só por hoje eu não briguei com a minha filha, só por hoje eu não briguei com a minha esposa, só por hoje eu não briguei com a minha esposa, entendeu? É isso, O planejamento, agora, é um planejamento que começa no dia que você vai viver. Você vive o dia, chega no final, você planeja o dia de amanhã. No finalzinho, faltou fazer isso, então eu vou fazer isso que faltou e mais alguma coisa, porque senão você está abrindo o espaço para ficar desenvolvendo ansiedade. Né? E nesse momento não é oportuno que a gente abra espaço para o desenvolvimento da ansiedade. Okay? Com certeza. Aí eu acho que entra aquela história da rotina, né? Do calendário, como Sim. eu tinha falado, que aí a gente mostra para as pessoas o que foi planejado e você também se cobra do, não, agora eu prometi que eu preciso fazer isso, agora eu vou fazer tal coisa. Perfeito. É isso mesmo. Mais perguntas para a gente aproveitar o nosso tempo? A gente tem uma pergunta da Cláudia. Como os pais podem ajudar a ansiedade dos filhos nesse momento da Covid? Com muita conversa,
pedindo para que os filhos digam como se sentem diante dessa situação. Ah, eu não sei. Mas o que você sente? Você sente raiva? Nós, pais, temos que, nesse momento, sermos os interlocutores, porque as crianças, elas não sabem expressar o que elas sentem. Algumas se desenvolvem precocemente, até conseguem, mas a maioria não consegue. E ela transforma essa agitação, né? Desculpa, isso mesmo, a agitação interna, essa inquietação interna, transforma isso naquela agitação comportamental. Então, é importante que a gente, né, pare e respira, filho. Respira, filha. Calma. Calma. Vamos organizar a nossa rotina? Então, organiza a rotina para a criança saber que ela vai ter aquilo que ela quer. Que ela não precisa brigar, que ela não precisa fazer birra, né? É Porque complicado. é complicado, mas é o que eu estou falando. É um treino, né? E se é treino porque a gente não sabia. Agora a gente tem que aprender na marra. Então, por que não desenvolver esse valor da humildade no sentido de reconhecer que, olha, filho, eu também estou aprendendo, vamos aprender juntos? Qual o problema disso? Você não perde a sua autoridade. Muito pelo contrário, a criança reconhece você como alguém que está no mesmo nível que ela. E o Piaget já dizia, né? Que tem que sentar, olhar no olho dela, né? Para ela te enxergar. Porque lá de cima, né? Ela não te enxerga. E ela vai ficar só tentando chamar sua atenção, tentando chamar sua atenção. E é isso que está acontecendo. Pai, mãe, olha para mim, né? É E isso. isso acontece também quando o filho é adolescente, né? Porque aquela fase Sim. nossa de adolescente, a gente que é uma fase muito mais complicada, perdida, de que parece que tudo, né, é sempre do contra e, Sim. né, e agora dentro de casa, então, que quer sair com os amigos e não pode, que não tem mais, né, a balada ou encontro à tarde e não Sim. pode chamar Por os isso que eu amigos estou para vir em falando. casa. Por isso que eu estou falando. Vamos fazer uma balada em casa, né? Vamos colocar uns vídeos, vamos dançar todo mundo junto. Ah, eu me acho ridículo. Não, vamos lá. Eu também não sei dançar, vamos dançar junto. Né? Vamos fazer uma coisa junto, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos inventar um jogo, vamos criar coisas juntos. Né? O Chico aí está falando aí de respirar. Vamos aprender a respirar junto? E tem uma técnica de respiração que eu posso ensinar para vocês agora, que é o seguinte, que ajuda bastante, que eu sempre ensino para os meus clientes, assim quando eu estou fazendo atendimento online. Começa assim, uma posição, 90 graus, né, com a cadeira, feche os seus olhos e respire só pelo nariz. Imaginando que você, ao respirar, está enchendo a sua mente de coisas boas e ao expirar, você está colocando para fora os pensamentos ruins, angustiantes, ansiosos e por aí vai. E o Medite se fala exatamente disso. Se você conseguir fazer isso em 5 minutos, você já consegue se situar no tempo, no espaço. Saber onde você está, saber o que você precisa fazer naquele espaço onde você está, naquele tempo que você está. E tem a outra também, que é a com a boca. Mesma situação, 90 graus, a cadeira e tal. E fecha os olhos, respira só com a boca. Respira pela boca e solta pela boca. O nariz fica tapado. Você percebe que já dá Dá uma uma. relaxada? Já dá uma relaxada. Até eu relaxei. Não, é verdade. Eu falo por mim, eu sou aquela que precisa parar os 5 minutos para respirar. Exatamente. Porque senão a gente vai atropelando as coisas. Calma. A criança vai, pai, mãe. Calma, filho, calma. Respira, vai. Aí a criança, eu quero falar que. É isso. Não é assim que funciona. A gente tem que educar. Aí, no caso, o que está acontecendo? A gente está educando e se educando, né? Sim, É isso que está acontecendo. entra naquela Respirar é fundamental. de fazer junto, né? Fazer coisas juntas. Exatamente, Isso é muito exatamente. importante. Tem um outro Tá, site também, um outro site importante que eu faço com os meus clientes crianças. Os meus clientes crianças, infelizmente, eles não continuam, né?
porque os pais acharam melhor ficar com as crianças em casa. Eu estou só esperando a hora que eles vão me ligar. Eu tenho só alguns clientes crianças que continuaram, né? E a maioria não continuou. Mas daqui a pouco eles vão procurar, tenho certeza. Os pais vão procurar Então, também. eles vão procurar. Para mim também. Eu tenho um site que é, tem um site que é o Yoga para Crianças, que é Yoga para criança. muito interessante. Yoga para crianças, que é com desenhinho, a posição da cobra, a posição do cachorro, aí faz junto com a criança. Nossa, é fantástico, é muito bom, muito bom mesmo. Ai, que legal. A gente tá com os comentários, tá todo mundo agradecendo. Todo mundo gostou, doutora. A gente pode combinar outra live, todo mundo Ah, eu agradecendo. estou à disposição, estou à disposição. Para mim, eu acho mais barato interagir com as pessoas, olhar assim as coisas que as pessoas vão escrevendo, entendeu? Né? Você pode deixar o meu contato via Instagram, né? Se quem quiser entrar em contato depois, né? Eu estou à É, disposição também, né? Então, a gente assim, 5 minutos, a gente tem uns 7 minutos ainda. Se alguém quiser fazer uma outra pergunta, igual eu falei, fique à eu vou deixar vontade. assim o contato do doutor para todo mundo, né? Se alguém quiser, a gente pode combinar aí de mês que vem fazer uma outra, Opa, estou uma à outra. disposição. Eu acho que uma dessa por mês, acho que está de bom tamanho, né? Eu acho que é importante nesse momento a gente de repente discutir coisas que normalmente não são faladas e ouvir de um profissional dando dicas, orientando. E ver que você não está perdido, né? Que às vezes Sim, a situação que você passou tem outras pessoas que passaram também, né? E que a sim, gente pode te ajudar. sim. E uma coisa importante também é a gente entender que nós estamos todo mundo junto, né? Então, assim, não existe. O profissional não é aquele cara que sabe mais, é aquele cara que está junto para somar, para agregar, né? Então, eu espero ter contribuído bastante aí com as pessoas, espero ter somado e estou à disposição. Quem precisar, estamos juntos. Tamo junto. Acho que essa frase nunca fez tanto sentido, né? Com Junto para ajudar. certeza, com certeza. É o que vai fazer a gente Eu, sobreviver. mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha contribuído realmente com as pessoas, com os pais, com os profissionais, porque nunca nós estivemos tão fortemente expostos a essa questão do limite como nós estamos agora. Sim. E todos nós na mesma régua. Não esqueçam da régua, hein? Todos nós na mesma régua. Então, assim, para finalizar, eu tenho uma frase aqui do Isamitiba. Quer ver, ó? Olha que interessante esta frase. Segundo, para finalizar mesmo, tá? E aí nós falamos muito de criança e tal, mas ela serve também para nós adultos, porque nós também fomos criança um dia, né? Segundo Isamitiba, o leite alimenta o corpo, o afeto a alma. Criança sem alimento fica desnutrida. Criança sem afeto entra em depressão. Crianças que ficam soltas demais tendem a se perder, a ficar sem referência. Assim, muito carinho, aliado a um tratamento disciplinador, com limites claros e bem estabelecidos, promove a segurança emocional que os filhos precisam. E Sambitiba. E isso Perfeito. serve para nós adultos também. Com certeza. Nossa, perfeito. Encerrou perfeitamente. Acho que fica uma reflexão para todo mundo que está assistindo. E não há maior manifestação de amor do que deixar bem claro os limites. Vai doer? Vai frustrar? Vai. Mas a gente tem que educar as crianças, os adolescentes, para frustrar. E nós também temos que nos educar, porque nós também estamos frustrados. Né? Então é isso. Verdade. Eu queria estar no meu consultório atendendo os meus clientes, queria estar no meu consultório para conversar com você lá no consultório, mas não posso. Então, assim, todo mundo está no limite. Tá vendo só? Tá todo mundo sob a mesma régua. Verdade.
Ah, É doutor, foi isso. assim, muito obrigada mesmo. Eu Assim, que agradeço. E na próxima não me chama de doutor, me chama de Rodrigo, tá bom? pode deixar, Rodrigo. E eu vou deixar o contato, eu vou fazer um post sobre o tema de hoje com todos os livros, os aplicativos que você indicou. Perfeito. E todo mundo entre em contato porque precisar também. A Criogênesis também está à disposição. Se alguém quiser dar sugestões para as próximas lives, se quiser, né, também conversar. Eu acho que esse momento a gente também está aqui, né? Às vezes só para ouvir, né? Eu acho que só ouvir já faz toda a diferença. Com Muito certeza. obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sinara. Tudo Beijos. de bom, um abração, um beijo para todo mundo que curtiu aí também. Valeu, pessoal. Raíssa, tamo junto, é nóis. Linha de frente aí, amiga, tamo junto. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Um abraço. tchau.